Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou um caso suspeito de coronavírus no Brasil. Uma estudante de 22 anos que veio da China e apresenta sintomas compatíveis aos da doença. A jovem passa bem e está sendo monitorada. 106 mortes por coronavírus foram registradas na China, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa. Mais de 4.500 casos da doença foram contabilizados no país e outros 45 no exterior. Entre os países afetados estão os Estados Unidos, Japão, França, Coreia do Norte, Vietnã e Austrália. A transmissão do vírus pode ocorrer pelo contato com secreções contaminadas ou pelo ar. Principalmente por via respiratória e pelo contato com as mãos, né? E, lógico, o contato com alguns animais que, porventura, possam ser portadores. Então, a higienização e os cuidados que a gente precisa ter com relação a evitar esse tipo de contaminação, eles passam pela higiene das mãos e também isolamento dos pacientes que possam ter vindo de áreas endêmicas no período de até 14 dias, evitando assim uma contaminação maior, porque é um vírus altamente transmissível. No dia 27 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde passou a classificar o risco internacional de contaminação pelo coronavírus como risco elevado. O Ministério de Saúde brasileiro confirmou um caso suspeito no país. O ministro Luiz Henrique Mandetta informou que uma paciente de Minas Gerais apresenta sintomas compatíveis aos da doença. Os sintomas são bastante similares ao da gripe H1N1. Nós temos hoje o caso suspeito de uma paciente que viajou para a cidade de Wuhan, né, até 24 de janeiro de 2020. É um caso importado, ou seja, uma pessoa que veio desse local. Ela apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita. O estado geral dessa paciente é bom, ela encontra estável, ela não tem nenhuma complicação. Não há evidência ainda que o vírus esteja, de qualquer maneira, circulando, que é um caso importado. Ela está em isolamento e os 14 contatos mais próximos estão sendo acompanhados. Os sintomas são basicamente pneumonia e insuficiência respiratória. Lembrando que o termo gripe não é um termo que a gente utiliza para infecção por coronavírus. Gripe é uma associação que a gente tem com o vírus influenza. Então, são denominações diferentes. Como também a vacina para gripe não protege contra o coronavírus, né? São vírus bem diferentes. A prevenção ao coronavírus também é similar ao da influenza A. A população deve reforçar os cuidados com a higiene das mãos e evitar ambientes sem ventilação. Voltar a usar o álcool gel nas mãos, né? Quando tossir, utilizar a higiene da tosse, né? Não colocar a mão na boca para daí vai cumprimentar outras pessoas. A mão, ela também é um veículo de transmissão desse tipo de doença, não é só espirro e tosse. Esses cuidados são essenciais e daqui a pouquinho mais informações sobre o coronavírus em nosso Giro Mundial. E falando em saúde, eu falo agora de outro vírus que preocupa por conta do aumento de casos confirmados. De julho de 2019 a janeiro deste ano, 327 casos suspeitos de febre amarela foram notificados no Brasil. A doença já fez vítimas fatais. No ano passado, mais de 16 milhões de vacinas foram distribuídas em todo o Brasil. Para 2020, 71 milhões de doses já foram garantidas para os brasileiros. O Ministério da Saúde faz um alerta para que a população se vacine contra a febre amarela. No último boletim epidemiológico, foram registradas mais de 1.000 mortes suspeitas de macacos no país. Nós estamos na Secretaria de Saúde do Paraná para conversar com a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, a Maria Goretti, para saber, Maria, como é o processo de transmissão do vírus? Bom, o vírus é transmitido via o macaco. Então, nós também temos no Paraná já uma quantidade grande, em torno de 40 macacos, que morreram pelo vírus da febre amarela, não é? E também muitos outros em investigação. A situação é grave e nós estamos reforçando a importância da vacinação. A única coisa que protege a pessoa contra a febre amarela, contra a doença, é a vacinação. Então, é esse o nosso recado. Nós estamos pedindo, reforçando, né, o convite a toda a população que compareça às unidades de saúde para receber a vacina. Quem pode tomar a vacina? Todos podem tomar a vacina, mas a recomendação é bebês a partir de 9 meses de idade
e adultos até 59 anos. Os bebês já estão com indicação pelo Ministério da Saúde de receber um reforço até os 5 anos de idade, não é? E os demais adultos, mais de 60 anos, gestantes, imunodeprimidos, eles passam por uma avaliação da equipe de saúde. Então também não está descartada a possibilidade, a necessidade deles receberem a vacinação. Basta ter essa avaliação do nosso profissional na unidade de saúde. Então a vacina é indicada para todos. Quais são os sintomas de febre amarela? Febre amarela apresenta sintomas de febre forte, aparece de forma súbita, não é, intensa, dores no corpo, vômitos, não é, ela pode se tornar grave rapidamente, com hemorragia intestinal, não é, com aquela forma amarela, o amarelão na pele, por isso o nome da doença, né, febre amarela, porque ela está comprometendo o fígado, não é, e ela pode levar a óbito. Então, essa nossa necessidade de reforçar a importância da vacinação, porque a gente não quer nem a pessoa doente, muito menos óbitos por febre amarela no nosso estado. Obrigada pelas informações. Lembrando que a vacina contra a febre amarela está disponível nas unidades de saúde sem nenhum custo para a população.